Exato, Arildo, muitos pontos, né? Inclusive a nossa ata também, né, do Comitê de Política Monetária, temos IPCA 15 também para falar hoje. Eu quero começar primeiro com a ata aqui do Copom, entender um pouco da sua leitura sobre a nossa ata do Copom, BC batendo ali na tecla que o cenário não mudou, mas as incertezas no futuro ali são grandes, essas incertezas. Como que você especificamente vê esta ata divulgada hoje pelo Comitê de Política Monetária? Vamos lá. Eu acho que o Copom foi extremamente prudente, tinha que ter sido, né? Nos Estados Unidos, e note bem, a despeito de você querer começar a falar sobre o Brasil, nós temos sempre que trazer. A diferença de juros Brasil e Estados Unidos, ela é muito importante para determinar a política monetária aqui. Nós não conseguimos definir, independente de outros países, os juros aqui. Então, o juros dos Estados Unidos está em 5,5. O mercado começou esse ano imaginando que iam ter 6 cortes de 0,25 aí, ok? Hoje o mercado já mudou completamente. Está esperando uma queda apenas de 3, alguns meses otimistas 4. Note, isso aí seria reduzir o juros americano de 5,5 para 4,5, ou no menos 4,75. Então, nós perdemos, aqui o Brasil perde capacidade de reduzir bastante o juros. Vou fazer bem simples. Se o juro brasileiro chegasse a 8, 8,5, como está previsto para o final do ano que vem, com juros americanos em 5, é claro que ia ter uma saída muito grande de investidores do Brasil. Então, o Banco Central se preocupou com isso e declarou isso. Né? Na ata lá, ele falou, o cenário internacional não se preocupa. Obviamente, o cenário é ok. A incerteza americana. A incerteza americana se dá pelo fato da economia americana, ao contrário do que muitos esperavam, em vez de reduzir o ritmo, ela tem acelerado nos últimos trimestres. Logo, o Banco Central americano não consegue reduzir. O que o Banco Central nosso fez? Apropriadamente, ele manteve a sinalização que vai ter um corte adicional de 0,5, mas que a partir daí, ou seja, a partir da reunião de maio, todas as decisões vão ser baseadas no cenário e nos dados que estavam aí. Acho que foi prudente, extremamente cabível aí, e evitou aí gerar algumas incertezas maiores aqui dentro do Brasil. Nós temos ainda aqui os dados que saíram hoje, né? Ainda nós temos um componente muito sazonal aí, que é a alimentação, que está por causa esses eventos climáticos que estão ocorrendo, então a alimentação tem subido. Espera-se que isso aí seja revertido. Mas ela continua forte, transporte bem forte, tá? Saúde também, por questões sazonais de reajuste de planos. Mas o cenário é o seguinte, a inflação brasileira continua muito alta. E aí tem uma outra coisa que o Banco Central fala, na ata dele, falou no comunicado e fala aqui na ata de hoje. Uma questão que a expectativa de inflação, ela está desancorada, elas não convergem para a meta. Veja só, um regime de metas de inflação, para ser bem sucedido, a expectativa de mercado, no longo prazo, pelo menos, ela tem que convergir para essa meta. No Brasil, não está, ela está acima da meta para esse ano, para o ano que vem e todos os próximos 3 anos. Então, isso é uma preocupação adicional para o Banco Central. Ele não está conseguindo fazer isso. Então, eu acho que, juntando essas incertezas domésticas, inflação alta, expectativa de inflação desancorada, incerteza lá fora quanto ao ritmo de redução dos juros americanos, essa ata sinaliza uma atitude bem-vinda, né, porque evita volatilidade futura aí, como nós vimos aí no passado recente, quando nós tentamos agir sem olhar o mundo. Você traz aqui para a gente, até depois vou entrar um pouco mais ali, me aprofundar mais sobre o IPCA de hoje, mas ainda assim focando aqui na ata, né, esse ponto que você traz ali destacando, essa preocupação com a desancoragem das expectativas inflacionárias. De fato, né, a retirada ali do guidance, né, houve ali muita discussão sobre essa flexibilização. Ah, não, isso é só uma flexibilização, o Banco Central quer ter essa liberdade em ficar ali, sem ditar ali qual vai ser o próximo corte, podendo ser 0,25, podendo ser meio, tem alguns especialistas falando, podendo até ser maior, podendo pausar. Quando a gente lê especificamente essa desancoragem, isso, né, em relação a essa expectativa inflacionária, isso pode, de fato, influenciar os próximos movimentos, a gente ter ali uma Selic terminal em 2 dígitos e não em 1 dígito, como o próprio Boletim Focus, ainda otimista, mantém ali uma Selic terminal em 9? Olha, vamos voltar aqui. Essa sinalização do Banco Central é evitar se comprometer com algo que é incerto.
O Banco Central ele deve gerar estabilidade e não instabilidade. Então, esse movimento do Banco Central é extremamente apropriado. Vai ter a taxa de 10,75, vai para 10,25. Ele vai parar aí? Não vai parar? Isso aí é um grau de liberdade a mais, porque os dados são complicados. O mundo está complicado. Nós temos, além dos conflitos aí armados no mundo, nós temos ainda a questão da economia americana. Se a inflação americana persistir elevada, como está no momento, pelo menos no CPI, saiu semana passada, sexta-feira saiu o PCI, né? Se ela persistir, o Banco Central vai ter que ser muito mais conservador. O Banco Central americano sendo conservador significa que nós perdemos algum grau de liberdade. Então é exatamente isso. Eu não vejo para terminar o ano com Selic em 2 dígitos, mas é necessário perceber a situação atual é distinta da situação de 2018 e 2019, quando tudo chegou a 6,5%, né? A situação fiscal é diferente e nós temos, então, que o Banco Central tem que ser conservador nesse respeito. Outra coisa que ele menciona muito é a incerteza sobre o desempenho fiscal. Ele sempre... Travou ali o sinal Travamos aí a conexão. Vamos restabelecer, então, a conexão com o Arilton Teixeira para a gente seguir aqui nossa conversa, né? Tentando entender a leitura, a análise dele diante desta ata divulgada hoje pelo Comitê de Política Monetária e também, né, daqui a pouquinho vamos abordar mais aqui também a leitura dele em relação ao IPCA 15 divulgado. Agora sim retomamos? Então tá, vamos retomar a conexão agora com o Arilton. Arilton, fica à vontade, travou ali, você estava concluindo ali um pouco do seu raciocínio, fica à vontade. Então vamos lá. Então, essas questões da política fiscal também é um ingrediente a mais, o risco fiscal é um ingrediente adicional. O Banco Central já deixou claro que ele é importante e não é claro o que vai acontecer esse ano. Os dados iniciais mostram a receita do governo crescendo razoavelmente, reduz o risco fiscal, por outro lado, aumenta a questão tributária, né? A carga tributária deve aumentar. Então, eu acho que são esses fatores todos que nós temos que colocar na mesa. O Banco Central foi conservador, tem que ser. Erros como 2020, nós pagamos os preços posteriormente. Então, eu acho que está aprendida a lição. Então, essa é o cenário que nós temos a partir de maio, de novo. Não significa que ele não pode dar 2,5%, ele pode, basta que o cenário seja compatível. E as incertezas hoje impedem que ele se comprometa com o cenário que ele vai desconhecer, que nós todos conhecemos aí para daqui a 2, 3 meses. Arilton, muito bom dia para você. Felipe Nascimento agora, conversando contigo. Eu queria explorar um pouco mais dessas incertezas, mas não do lado doméstico, que você muito bem falou, eu queria explorar um pouco do lado internacional, do cenário lá fora, porque a gente fica se perguntando aqui, né, sobre a conjuntura, sobre o que mudou, o que não mudou das últimas reuniões do Fed para essa última. Praticamente não mudou nada e o discurso acabou mudando. Eu queria entender um pouco dessa sua visão, né? Por que o Jerome Powell, por que alguns dirigentes do Fed têm mudado uma postura, sendo que os dados eles acabam não mostrando uma melhora significativa na conjuntura econômica para sustentar essa mudança de postura. E aí é justamente isso que eu queria entrar contigo, né? Essa incerteza lá fora se dá por qual lado, né? Por um lado que talvez a gente tenha uma movimentação mais forte, mais resiliente da atividade, sem possibilitar o Fed cortar juro, ou se o Fed vai cortar juro mesmo com esse cenário mais pressionado. Queria entender um pouco da sua visão sobre esses movimentos e essas incertezas também no lado internacional. Vamos lá. Olha, primeiro que nós temos que entender, teve um erro de comunicação no Fed na reunião de dezembro. Na entrevista, o Powell foi um pouco mais otimista do que transpareceu, né? Um otimismo que não se verificou na reunião. Ele comunicou na entrevista que tinha conversado com alguns membros sobre a redução dos juros. O mercado entendeu que isso estava na ata, né? Que seria comunicado. O que não era verdade, e depois foi esclarecido. Então, lá começou essa ideia de que os juros iam começar a cair em março.
Só que os dados que saíram em janeiro, fevereiro e agora em março, eles, em momento algum, eles sinalizavam essa possibilidade. Aquilo ali foi muito mais uma demanda do mercado. O mercado financeiro gosta de juros baratos, né, particularmente a renda variável, atrai mais investidores, atrai mais capital, e essa pressão do mercado é comum. Só que essa pressão foi desconectada dos dados e foi desconectada das atas. Veja só, se você vê o comunicado que foi feito semana passada, ele é exatamente idêntico ao comunicado que foi feito em janeiro, tá? Dizendo o seguinte: qualquer redução de juros vai depender de uma convergência clara da inflação para a meta. Olha, vamos lá. Nós temos dois índices nos Estados Unidos. O CPI, que é o similar ao nosso IPCA, e o PCI, que é um índice bem mais amplo, mais, digamos, que o Fed prefere, inclusive. O PCI, o que é? Ele vê os gastos dos consumidores, calcula o gasto do consumidor esse mês com os preços desse mês e o gasto do consumidor esse mês com os preços do mês anterior. Essa divisão da inflação. É um índice, por que o Fed gosta disso? Porque ele deixa, como não existe preço fixo para os itens, ele deixa o consumidor substituir. O que está acontecendo? A inflação americana de serviços está preocupante. Nos Estados Unidos, o item mais forte do setor de serviços é a habitação. E aí, aluguel, e os Estados Unidos eles computam quanto seria o aluguel se você quando você mora na sua casa. Bom, de qualquer forma, esse item é extremamente forte. Ele é mais forte no CPI do que no PCE, e isso aí tem gerado uma divergência aí um pouco entre o CPI e o PCE. O PCE está em torno de 2,6, 2,4, e o CPI está em torno de 3,2. Então, essa preocupação do Fed, ela é comunicada, já foi comunicada várias vezes, o problema do setor de serviços, e ele impede que essa expectativa do mercado se concretize. Note bem, se você olhar o que o mercado chama de dot, que na verdade os dots, cada pontinho, cada dot é um membro do copom deles, que é FOMC. Então, se você olhar os dot plots, você vai ver que teve a maioria, a curva de esperança, de expectativa dos Fed Funds, que é a Selic deles, no final do ano, ela caminhou aumentou. Tá certo? Nós temos 10 membros do ponto, 19, que acham que vai ser 3 cortes. Mas nós já temos 9 achando que vai ser menos de 3. Então, o que aconteceu, a sinalização clara ali dos membros do Fed, é que eles estão com expectativa de que a inflação seja muito mais resistente do que estava se esperando há 3 meses atrás. Logo, o Fed manteve a postura. Eu acho que é o seguinte, teve erros de comunicação, tá? E é isso que gerou muita confusão. Tem mais uma, por exemplo, tem uma coisa chamada QT, que o mercado chama de redução do balanço. É o Fed se livrar dos títulos que ele comprou aí durante a pandemia. O Fed, ele comprou alguma coisa, um pouco mais de 5 trilhões aí, de março de 2020 até 2022. Depois disso, ele começou a chamar de redução do balanço. Ele está simplesmente deixando esses títulos vencerem, ele não renova e ele pega dinheiro do mercado. Ou seja, isso aí equivale a uma contração da oferta de moeda ou similar a um aumento dos juros. O Fed manteve um plano desde 2022. No comunicado desse mês, o Fed não comenta que vai fazer uma redução reduzir o ritmo de redução do balanço. Tá? Ou seja, nada foi dito. Ele disse que vai continuar agindo como foi planejado em 2022. Na entrevista do Powell, entretanto, o Powell disse que está sendo discutido. Ele foi muito claro sobre isso. Nós iremos reduzir o ritmo. O medo lá é o quê? Que a redução, o enxugamento da liquidez muito forte possa gerar crises março de 2023, quando o SVB lá, o Silicon Valley Bank lá, teve problemas, o First Republic Bank teve problemas, e eles estão com medo de que isso possa vir a ocorrer. Então, eles estão, nesse caso, aí sim, foi um movimento que o mercado pode chamar de dovish. Em vez de continuar reduzindo a oferta de moeda rapidamente, como está sendo, ele vai continuar reduzindo, mas a passos mais moderados. Essa foi a única mudança aí
estava com o comunicado da ata de janeiro desse ano, e o FED, aí teve essa divergência. O comunicado não fala nada, o Powell fala. Então, basicamente, eu acho que é isso. Assim, tem que entender a pressão do mercado e o que o FED está falando, em particular, nesse momento tem que ser ata e comunicado. Algumas vezes as entrevistas podem gerar interpretações incorretas que geram expectativas no mercado que depois elas são revisadas, como nós estamos vendo no momento. Tá? De 6 para 3 foi uma mudança radical aí em 3 meses desse ano 2024. E na sexta-feira, saindo o PCE, talvez o mercado já entenda que 2 cortes já estão aí de bom tamanho. Ô Arilton, é justamente isso, né? Eu queria só explorar um pouquinho esse tema, porque a inflação lá nos Estados Unidos vai sair, né, num momento em que os mercados estão fechados e a gente pode ver algum tipo de movimentação forte antes, já na quinta, na quarta, por conta disso, algumas movimentações de ninguém querer dormir posicionado nesse feriado, de ninguém querer assumir algum movimento um pouco mais contundente no aguardo desse número aí, que pode vir um pouco mais pressionado e desabar as coisas na segunda-feira, né? Olha, vamos lá, vamos seguir essa possibilidade aí que você levantou. Ele vinha um pouco mais pressionado, e aí, então, o que nós devemos esperar? Bom, aí significa, então, que o FED agiu corretamente e, em vez de sinalizar uma redução dos juros, esperou. Isso significa, mais uma vez, que é uma coisa. O mercado, veja bem, o mercado acha que o início da redução do juros vai ser em junho. Grande parte, acho que 65% do mercado está achando isso aí, quando você olha lá os derivativos lá. Só que o FED, em nenhum momento, se comprometeu com isso. Então, esse é um número, vai ser extremamente importante. O aumento da pressão para um FOMC que já está com a tendência de reduzir de 3 para 2, pode ser o grande divisor de águas e levar o FED a se posicionar. Mas, de qualquer forma, Felipe, eu acho que é o seguinte, esse é só um dado a mais. Nós ainda temos outros dados que vão sair, ainda aí em abril, em maio, que vão permitir uma decisão um pouco mais baseada, mais embasada, né? No momento, isso aí é só um dado a mais. Se vier na direção de inflação pressionada, é claro que aumenta a probabilidade de que o corte, em vez de 3, sejam 2, em vez de junho, seja agosto. E aí a gente vai entrar no período eleitoral, mas eu acho que aí nós temos que deixar isso para explorar essas incertezas das eleições em outro momento. Perfeito. Arilton, quero agradecer sua participação, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui conosco nessa terça-feira importante, movimentada, e uma ótima semana para você, bom feriado também na sexta-feira, até a próxima, um abraço.